Leci Souza, chegando aqui para gravar um vídeo, né, falando sobre o mês de novembro já, né, antecipando o mês de novembro. Nós estamos ainda a 5 dias do final de outubro, né, e eu aproveito e convido você que é seguidor aí do canal para nos ajudar dando like aí nesse vídeo, se inscrevendo se você é novato, uma pessoa que está assistindo esse vídeo porque viu lá na divulgação e tal. Por favor, se você gosta dessas temáticas literárias e que fala da problemática, né, nacional, cultural, nacional, esse é o canal Leci Souza, canal Leci Souza. Ele está aqui exatamente para isso, para caminhar com essa liberdade de pauta, né? De poder abordar as temáticas da maneira que sói, né? Da maneira que precisa ser abordado. Aqui não tem esse negócio de pressão para falar isso ou aquilo, não. Né? Aliás, a maioria dos canais são bastante livres, né? Até onde sabemos, né? Até onde a gente sabe, esses canais que tem aí nessas redes como o YouTube, né? Essas plataformas como o YouTube, existe uma liberdade, né? De você abordar temas, lógico, né? Obedecendo o mínimo de consciência humanitária, né? As pessoas têm que ter esse mínimo de consciência, né? Quando você vai falar para público e tal, você vai transmitir informações para o público, é necessário que tenha pelo menos isso. Mas o objetivo aqui, tá, é de trazer uma propaganda, sim, para o mês de novembro. A gente tem, né, lá pelo dia 20, o dia da consciência negra, dia de Zumbi dos Palmares, né? E esse dia ele foi instituído, se não me engano, se não me falha a memória, em 1971, que esse dia foi instituído, né? E de lá para cá a gente vê nas escolas, né, geralmente escolas públicas, da rede pública, tratando dessa temática com cartazes, apresentações. Eu mesmo me lembro que uma vez eu fiz uma apresentação bem inflamada, né, com um poema bem inflamado mesmo, porque essa temática ela ela tá no meu sangue, né? Ela está presente em mim como mestiço, né? E não vou negar, não posso negar a minha descendência, né? A minha descendência. Então, tem muito brasileiro que nega, né? É incrível, né? Tem muitos brasileiros que, sendo mestiços, negam que são mestiços. Sendo indígenas, negam que são indígenas. Sendo negros, negam que são negros, né? Se não negam na cor, às vezes negam na concepção de mundo, né? Na visão que tem de mundo. Como a gente viu aí no passado recente do Brasil, né? Um indivíduo foi nomeado para defender a fundação dos negros, né? Nomeado, e o sujeito chega lá e começa a destruir tudo que ele encontra, toda a memória, começa a descer além tudo, começa a chamar os negros todos de vitimistas, começa o cara, a pessoa sendo negra, atuando contra a sua própria pele. Tá, isso é um tema, esse é um outro tema, né, que a gente poderia tratar em outro vídeo, mas relatando esse aspecto da consciência negra. Então, eu trouxe aqui um jornal que eu estou fazendo propaganda dele,
jornal, chama-se Jornal Afrodescendente, aí, Afrodescendente. Esse é um jornal simples, como vocês veem, meio estilo, né? Esse estilo tabloide, né? Esse jornal, ele circula, ele é de Belo Horizonte, mas ele circula na RMBH, tá? A região metropolitana. Ele tem também em Contagem, e é um jornal que, mesmo sendo assim, né, nos tempos atuais, ele educa muito mais no meu modo de pensar do que talvez um e-book, do que talvez um jornal eletrônico, né? Porque, infelizmente ou felizmente, os brasileiros ainda precisam, né? Nós brasileiros, estou falando brasileiros, eu incluso, naturalmente, eu não nego que sou brasileiro, tá? Tem gente que, sendo brasileiro, nega que é brasileiro, tá? Eu não nego, não, tá? Sou brasileiro, sim, pelo menos nessa identidade na qual estou constituído, né? Eu sou brasileiro, sim, e tenho orgulho de ser brasileiro e de poder pensar o país de uma maneira libertária, certo? Eu tenho esse orgulho, sem ser refém do pensamento de A ou de B. Ah, lá vem um isentão, né? O pessoal já vê com esse papo. Lá vem o isentão. Nada a ver com isentão, não. Às vezes a gente é mais aguerrido que muito militante. Tem horas, né? Então a gente não pode pré-julgar. É bobagem pré-julgar as pessoas. Perda de tempo. É estresse, né? Você pré-julgar as pessoas. Então, esse jornal, tá? Ele é recomendado para escolas, ONGs, pessoas, indivíduos que querem ter o jornal mesmo, que gosta, né, de saber o que está se passando nessa questão da afrodescendência entre os negros. E eu trago para vocês aqui um exemplar, para falar dele, que ele é de maio de 2023, número 62 do jornal, quer dizer, o jornal já existe há um bom tempo. E esse jornal, gente, ele circula, ele alcança um público, segundo o expediente do jornal, um público de 40 mil leitores, tá? No formato impresso, certo? E aqui, ó, logo na primeira página dessa edição, aqui, ó, no editorial, né, Racismo em Pauta, você tem essa manchete aqui, ó. PUC São Paulo terá cotas para professores e quer 37% de docentes negros em 6 anos. 6 anos. É muito, né? Mas para quem está esperando há 500 anos perder o estigma de escravidão, né? Então, 6 anos até parece pouco, né? Parece pouco. Então, a universidade anuncia que os próximos concursos, a partir do segundo semestre deste ano, a gente está falando de 23, a gente está falando aqui de 23, vão selecionar apenas pretos pardos. Índice atual é de 5,34%. Tá certo? Então, vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Que bom, né? Tomara que não só a PUC, mas outras universidades também, né, tome consciência disso e pare com essa bobagem, né, de pré-julgar os negros, né, em sua inteligência, em sua capacidade. Tá? Não só negros, mas os indígenas também, ok? Fique bem claro isso. Depois nós temos aqui na página 3, Nelson Rolihlahla Mandela,
tá? Isso aqui é um pouco da vida do Mandela. Nessa edição é a parte 1, falando de Mandela, né? Quem conhece um pouco da história sabe que Nelson Mandela foi presidente da África do Sul, onde teve o apartheid no seu estágio mais cru, né? Apartheid entre brancos e negros. E ele viveu 27 anos aprisionado, né, por seus ideais, por seu desejo de ver uma África sem apartheid. Tá? E a gente viu que a história desenrolou, ele foi presidente e por aí vai. Então, se você ainda não conhece um pouco sobre o Nelson Mandela, pesquisa que vai ser interessante. Tá? Depois, na outra página, nós temos assim, 10 anos da lei de cotas no Brasil, na página 4. Após uma década, alunos e professores falam sobre os avanços, balanço e revisão da lei de cotas. Tá? Muita gente fala dessa lei de cotas, critica, desce a lenha, fala que não é bom. Então, mesmo assim, a lei ajudou muita gente. Tá? Muita gente se beneficiou, sim, da lei. Então, precisa aperfeiçoar tudo? Sim, tudo na vida precisa de ser aperfeiçoado. Você não pode deixar tudo parado de uma forma, apenas as leis chamadas de pétreas, né? Leis pétreas. Essas aí é que não devem ser alteradas, mas leis que visam acompanhar as mudanças sociais, se é que elas acontecem, né? Quando elas acontecem, né? Porque essas mudanças demoram de acontecer, principalmente no Brasil, né? A gente sabe disso. Então, tem essa reportagem aqui, né? Nessa matéria, na página 4. Na página 5, aí estou falando página por página para mostrar para vocês como é o jornal Afrodescendente, tá bom? Página 5, Abdias do Nascimento, que ela fala sobre o Abdias, né? Esse artista que é ator, poeta, escritor, dramaturgo, artista plástico, professor, universitário, político e ativista dos direitos civis e humanos das populações negras brasileiras. Certo? Então, ele faleceu no dia 23 de maio de 2011. Então, essa é uma matéria que homenageia o Abdias do Nascimento. Tá? Ele nasceu em São Paulo, na Cidade Franca. Então, também está aqui essa divulgação aqui muito interessante no jornal. Vamos lá. Dando seguimento. Na página 6. Brasil, um país escravocrata. O que vocês acham? Escreva um comentário aí, se você puder e quiser. Escreva um comentário nesse vídeo. O Brasil é um país escravocrata? Vamos lá. Vamos terminar aqui, né? Um país escravocrata. Um país escravocrata. Um país escravocrata. Será? Será o Brasil é um país escravocrata? O que vocês acham nos tempos atuais? Coloca um pensamento de vocês aí na parte de baixo do vídeo. Gostaria muito de saber o que vocês pensam a respeito. Gostaria muito de ler a respeito. Então, essa aqui é a parte 3, que é escrita a fonte dessa matéria é o portal GL10, tá? E a parte 3, falando sobre, trazendo esses questionamentos para a gente, tá? Então, depois, a seguir, página 7,
Aí vocês vão falar assim, mas por que eu estou fazendo? Por que esse cara está fazendo isso com esse jornal? Para que nós tomemos, sim, gente. A gente tem que parar com esse negócio de, não vou ligar para isso, não, que nada dá certo, nada funciona. Então, o pensamento de que nada funciona é uma espécie de escravidão mental também. Se a gente for ficar nessa de nunca querer abordar nada, nunca querer prestar atenção nesses aspectos, sabe? Então, você não quer mudar a situação social. Né? A pessoa tem que querer. Como brasileiro, nós temos que querer sim mudar a nossa situação social de convivência, de igualdade nas situações, tá? Na questão, até na questão na hora da pessoa enfrentar problemas de ordem de segurança também, né? Na hora da pessoa, vamos supor que você é um negro, né? E você acaba sendo envolvido numa situação de roubo, de furto, certo? Você acaba sendo envolvido, né? E aí, como é que fica? E aí, ao mesmo tempo, você pergunta: o branco ele é tratado do mesmo jeito que o negro em situações semelhantes? Fica essa pergunta, tá? Fica essa pergunta. Ah, se ambos, digamos, são cidadãos, pagam impostos e tal, não são, não tem ficha, digamos assim, né? Não é fichado na delegacia. Será que são tratados do mesmo jeito? Fica essa pergunta. E aqui, ó, o papel da escola no enfrentamento do racismo. Qual é o papel da escola, pessoal? Qual é o papel da escola no enfrentamento do racismo, hein? Essa matéria foi tirada do Observatório de Educação. Qual deve ser o papel da escola no enfrentamento do racismo? Um papel passivo ou ativo? Qual que deve ser, na sua opinião, o papel da escola no enfrentamento do racismo? Na sua opinião. Bom, eu posso falar que eu sou estudante desde que eu entendo por gente, né? Às vezes tem pessoas que nunca sentou num banco escolar, né? No banco de escola. Mas qual deve ser o papel dessa escola? Escola pública, escola privada, estadual, municipal? O que você acha disso? Você acha que o papel deve ser de olhar, de apenas observar e deixar passar? Ou deve conscientizar, ou a função é conscientizar? E será que está conscientizando? Será que as escolas estão cumprindo esse papel no Brasil? Será que elas querem, de fato, fazer isso? O que vocês acham? Bom, na página 8, nós temos aqui, olha só, aquilo que o pessoal chama de minoria, né? Povos indígenas, olha só, povos indígenas, história, cultura e lutas, né? Vem falar aqui dos povos indígenas. A parte 3, a fonte é Fundo Brasil, foi tirado do Fundo Brasil. Pois é, os indígenas, né? Os indígenas, que muitos estão brigando, estavam brigando com o governo anterior aí, né, para deixar suas terras, né, poder viver em paz, tocar em suas vidas, mas existe uma ala de pensamento no Brasil que quer que o indígena coloque uma gravata, vista um terninho, calça um sapato corino, né, e vá para a Avenida Paulista. Chega lá e vai lá fingir que está transando, como é que fala? Fazendo transações com Bitcoin. A visão anarcocapitalista é essa visão, parece que é a gente fica rindo,
dessa situação, do quão trágico é isso. É você querer colocar os indígenas, transformá-los todos em empreendedores, sendo que muitos nasceram impregnados da visão da natureza, de morar no ambiente da natureza, de estar ligado à sua relação natural ali. Nem todos querem isso, essa questão. Já eu quero ir para a cidade grande, eu quero me misturar, né? Eu quero ser que nem o fulano de tal lá, eu quero fazer e acontecer em Wall Street. Nada contra o sonho de um brasileiro, porque o brasileiro tem o direito de, onde ele estiver, ter seus sonhos, isso é fato. Mas e se o indígena quer ficar na sua terra? Por que, que eu vou querer mudar isso? Se ele quer ficar lá, por que, que eu vou querer mudar isso? Obrigá-lo à socialização de qualquer jeito? Que pensamento é esse? Onde tem progresso nisso? Né? Você tem que considerar, essas considerações, elas são bastante humanistas, né? Elas são muito humanistas, tem que ver esses detalhes também. Tudo tem que ser questionado, né? Então, e para fechar aqui, né, o vídeo já está quase fechando. Aí você tem na página 9, apenas metade das escolas públicas tem projetos para combater racismo no Brasil. Olha só, metade das escolas. Percentual calculado em 2021 é o menor em 10 anos. Segundo o levantamento de Todos pela Educação, além disso, apenas 25% das escolas têm ações contra machismo e homofobia. Ora, então isso é uma questão, tá? Tem que educar as escolas para que elas façam o que tem que ser feito, né? Então, projetos para combater, projetos para combater o racismo. Então cabe isso, né, dentro, né, cada escola com sua direção, né? Tem que ver se essa direção também é favorável, né, a que a lei seja praticada. Porque além de ter lei, o negócio funciona assim, além de você ter lei, precisa que os agentes que devem colocar essa lei em prática queiram colocar a lei em prática, tenham boa vontade com a lei, né? Olha para vocês verem a que ponto, né, que chega. Se é uma lei, por que não deve ser praticada? Qual o problema? Ah, mas precisa ver, né, que temos que ter formação e lá, e lelelê. São certas coisas que... Como é que o professor se torna professor? Como é que um diretor de escola se torna diretor de escola? Ele não precisou estudar? Ele não precisou escrever bastante, estudar muito? Então, para você fazer uma lei aplicar, você tem que estudar. Você tem que assistir a vídeos formativos sobre aquela temática, certo? Então cabe não ficar esperando só, né? Que quem tem que fazer isso é o vertical lá, o secretário, a secretária de educação, ou o governador, sei lá, que é o prefeito, mas nunca são os agentes que deveriam fazer. Certo? Você quer essa ideia de terceirizar tudo, é mais fácil, né? Sempre você terceirizar. Culpa do que acontece é sempre do modelo governamental, mas nunca é do indivíduo, né? O indivíduo nunca é responsável, mas o modelo governamental é. Então é isso, pessoal. Aqui a gente tem mais. Na outra página você tem um pouco sobre personalidades negras,
Gangazumba, olha aí, Gangazumba, né? Então, o pessoal da questão dos quilombolas, é muito interessante. Gangazumba, ele, grande filho do Senhor, Reino do Congo, 1630, Capitania do Pernambuco, 1678. Tá? Ele foi o líder unificador do Quilombo dos Palmares. Pois é, gente, olha aqui, ó. Gangazumba, eu nem sei se ele gostaria desse tipo de homenagem. Talvez não. Gangazumba em notas de dinheiro brasileiro, né? Cadê os, as personalidades negras em notas de dinheiro do Brasil? Houve um tempo que nós tivemos poetas, né? Tivemos poetisas nas notas, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, enfim, diversos outros nomes, Villa-Lobos. E os negros? Não podem figurar nas notas? Hein? A gente tem que, né, alfinetar de vez em quando. E é isso. Além disso, tem também na parte aqui final, né, o jornal é um jornal variado. Nós temos aqui um pouco sobre cinema, né? Aqui nós temos sobre cinema. Aqui, ó, Viola Davis, A Mulher Rei. Olha só, falando do filme da Mulher Rei, baseado em história real de guerreiras africanas. Eu não sei qual plataforma, eu esqueci a plataforma que esse filme está. Se não me engano, é no HBO, ou não sei, acho que está no HBO, esse filme Mulher Rei, mas você encontra também pela internet aí. E fala de cultura também, sobre uma startup mineira fundada por 4 mulheres que transforma a indústria criativa da cultura, o E.Cultural. Então, era isso, gente, que eu queria falar, né? O tempo já está avançando. Nós temos aí, né, o jornal Afrodescendente. Quem quiser assinar R$ 10 esse jornal, né? Não estou ganhando para fazer propaganda, nada. Eu quero apenas ajudar a pessoa a ter acesso, a se informar melhor sobre essa temática. Então, R$ 10 é um jornal mensal. Eu vou deixar, né, a divulgação do contato, de e-mail e de WhatsApp desse jornal aí embaixo, tá bom? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre o November, mês da consciência negra. Vamos tomar consciência e agir cada vez mais. Agir no sentido da interatividade. Agir no sentido dos lugares de fala múltiplos, certo? Então vamos tornar isso cada vez mais realidade na educação desse país, na transformação desse país, na geração de identidade desse país, que é o país que nós vivemos, né? O Brasil. Então, eu gravei esse vídeo exatamente para falar disso e vamos caminhando, né, aprendendo, né, nos conscientizando, nos educando, porque quanto mais a gente vive, mais a gente precisa tomar consciência de que somos humanos e que a mesma mão que fere também poderá ser ferida, certo? Se você, acho que isso tem que ficar claro na cabeça de todo mundo. Quanto mais você fere, maior é tua ferida. E a gente tem que ter consciência disso. Até a próxima, então. Caminhemos.